Eles se reuniram para a despedida final. Flores brancas, silêncio profundo, lágrimas contidas. Tudo parecia perfeito para o funeral da esposa de um bilionário. Mas, no instante em que o caixão seria baixado, uma voz cortou o ar como um trovão. Um coletor de lixo avançou entre as pessoas, gritando palavras que ninguém estava preparado para ouvir: "Ela não está morta." O que veio em seguida paralisou o funeral e revelou uma verdade que o dinheiro tentou enterrar. Esta é uma história sobre coragem, bondade escondida e como a verdade pode surgir do lugar mais inesperado. Você está assistindo ao Momentos de Humanidade. O cemitério permanecia em silêncio enquanto o bilionário estava ao lado do caixão, com um rosto calmo, mas vazio. Aquilo deveria ser o fim. De repente, as orações foram interrompidas por um grito desesperado. O coletor de lixo correu para a frente, insistindo que algo estava errado. Algumas pessoas riram nervosamente, até que ele explicou o que havia notado naquela manhã, um sinal que nenhum corpo sem vida poderia apresentar. A confiança do bilionário desapareceu, e o luto se transformou em medo. Algumas verdades se recusam a permanecer enterradas. Todos acreditavam que a esposa havia falecido tranquilamente. Médicos confirmaram. Documentos foram assinados. Mas o coletor de lixo, que trabalhava perto do hospital, percebeu algo estranho. Horas após a suposta morte, o corpo ainda estava quente. Ele tentou alertar alguém, mas ninguém quis ouvir, até que o caixão foi questionado. Naquele momento, todos perceberam como o dinheiro pode silenciar até a própria vida. O coletor não tinha poder, nem status, apenas uma lembrança. Ele se recordava do sorriso dela, poucas horas antes de tudo acontecer. Diante da multidão, arriscou a própria dignidade para dizer a verdade. Enquanto o bilionário o encarava, uma realização chocante surgiu: aquilo não havia sido um erro. Tinha sido planejado. E o funeral serviria para esconder tudo para sempre. Quando a segurança tentou retirá-lo à força, o coletor gritou um último detalhe, um hábito que só a esposa do bilionário tinha. O homem congelou. Suas pernas enfraqueceram. Ninguém mais poderia saber daquilo. Em segundos, o enterro virou suspeita, e a cerimônia se transformou no início de uma investigação que mudaria muitas vidas. Anos antes, aquela mulher havia salvado a vida do filho do coletor. Foi essa bondade que lhe deu coragem para agir. Ele revelou que, dias antes de desaparecer, ela havia pedido sua ajuda. Ela sabia que alguém queria vê-la fora do caminho. O que se seguiu foi mais do que uma revelação, foi uma dura lição sobre traição escondida atrás de luxo e aparências. O bilionário acreditava que o dinheiro podia controlar tudo, até a morte. Mas ele subestimou uma coisa: a consciência. Quando a verdade veio à tona, o silêncio tomou conta do lugar. Pela primeira vez, alguém sem dinheiro falou com uma honestidade impossível de negar, e isso abalou um homem poderoso até o fundo da alma. O caixão parecia perfeito. Perfeito demais. O coletor percebeu que ele estava mais leve do que deveria. Suas palavras foram ridicularizadas até que as provas apareceram. Só então o bilionário entendeu que a mulher que ele julgava perdida talvez ainda estivesse viva, e que as pessoas em quem confiava o haviam enganado. Aquilo nunca foi um funeral. Foi uma fuga. A mulher escolheu desaparecer para sobreviver. Declarar-se morta foi a única forma de escapar do medo. E o coletor de lixo se tornou a única testemunha do seu pedido silencioso por liberdade. Quando toda a verdade veio à tona, o bilionário não gritou. Não fugiu. Ele desabou. Porque o coletor não havia apenas interrompido um funeral, ele expôs anos de controle, negligência e crueldade emocional. Às vezes, a morte não é o fim. Às vezes, é a única saída. Aquele dia deixou uma lição inesquecível. A verdade não veste ternos caros. A coragem não depende de riqueza. E os milagres muitas vezes chegam através de pessoas que a sociedade ignora. O coletor de lixo foi embora sem ser notado, mas o bilionário jamais seria o mesmo, sabendo que a bondade salvou uma vida quando o dinheiro falhou. Um funeral se tornou uma revelação.
Um homem poderoso aprendeu que a verdade não pertence ao status nem à riqueza, ela pertence àqueles que têm coragem de falar quando o mundo tenta silenciar. Muitas vezes, são os invisíveis que enxergam com mais clareza. Se esta história tocou seu coração, lembrou você da humanidade ou fez você acreditar em milagres inesperados, apoie nossa missão curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Este é o Momentos de Humanidade, onde cada história prova que a bondade sempre encontra um caminho.